Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindo a mais um programa Hora de Estudo Bíblico. Eu agradeço muito a Deus por me permitir viver mais um dia. Deus deu mais um dia a você e a mim, com o propósito de glorificá-lo. Esse é o objetivo da vida do crente, glorificar a Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Bem, vamos continuar o nosso estudo de Romanos e hoje chegamos ao capítulo 4, versículo 13. Antes de abrir a palavra de Deus, vamos orar. E você quer saber por que oramos antes de ler a palavra de Deus, a Bíblia? Bem, o Espírito Santo é o autor da Bíblia. Ele é o nosso professor e nossa dependência está nele. Por isso, oramos para pedir orientação divina. Amigos, sempre busque a Deus antes de ir para a sua palavra. Busque a ajuda do Espírito Santo e sua orientação e a sua Bíblia se tornará viva. Dependa do Senhor. Peça a Deus para lhe mostrar algo em sua palavra que o fortaleça e assim permitir que você seja uma bênção para os outros. Esse é o objetivo quando ensinamos a Bíblia, transformar vidas. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra e porque podemos depender de ti. Nós não estamos interessados no ponto de vista humano, na interpretação que o homem faz da Bíblia, mas estamos interessados no que o Senhor diz e o que significa. Senhor, nós dependemos de ti, para poder ver as tuas verdades escritas na Bíblia. Ajuda-nos, Senhor, a aplicar o que este maravilhoso livro de Romanos ensina. Nós pedimos por uma bênção especial para cada um dos nossos ouvintes. Senhor, te pedimos também pelos idosos, por aqueles que não estão bem de saúde, que eles possam sentir a tua presença neste dia. Anima os corações e atende às suas necessidades através deste programa. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos vendo sobre a justificação, o grande tema de Romanos, que começa no capítulo 3, versículo 20, e vai até o capítulo 5, versículo 21. Em nosso estudo anterior, vimos o capítulo 4, que nos diz que a justificação ou salvação é independente das ordenanças. Nenhuma ordenança na religião pode nos trazer a salvação, nenhuma. Como ilustração, Paulo, guiado pelo Espírito Santo, fala sobre a circuncisão. A circuncisão era um direito dos judeus, era uma ordenança que Deus tinha dado a Abraão e sua posteridade. E Paulo está ensinando aqui que não tem nada a ver com a salvação de Abraão. O plano de Deus para a salvação do homem é a fé, sendo judeu ou não. A ideia de que Deus tem mais uma maneira de salvar os indivíduos deve ser erradicada da mente humana. E a única maneira de fazer isso é pregando a palavra de Deus. As pessoas têm a ideia de que Deus tem uma maneira para salvar os judeus, uma para salvar os católicos, uma para salvar os mórmons e uma para os protestantes. Deixe de lado este absurdo. Há somente uma maneira de salvar-se e é por meio da fé. E o objeto de nossa fé deve ser a pessoa de Cristo. Todos devem buscar a Deus da maneira de Deus. Isso abre o caminho para todos, pois todos podem crer. Nem todos podem alcançar. E não há nenhuma maneira do ser humano alcançar a justiça por seus próprios méritos e por suas próprias forças, mas todos podem crer. Todo judeu pode crer, todo gentil pode crer, todo católico, presbiteriano, batista, menonita, mórmon ou testemunha de Jeová pode crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo. Deus não dificulta o caminho para a salvação, meu amigo. Ele o torna mais simples para que as pessoas sejam salvas se elas estiverem dispostas a dar as costas para as ordenanças, para as suas obras e esforços como meio de salvação e aceitar a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Assim como Abraão, todo homem deve dar o primeiro passo na fé. Ele deve dar esse primeiro passo e isso foi a característica mais marcante da conversão de Abraão. Ele creu em Deus. Deus fez uma promessa maravilhosa a Abraão. Ele prometeu que Abraão seria uma grande nação e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3, deixa isso bem claro. Deus disse: "E far-te-ei uma grande nação,
e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A terra será dada a Abraão e sua posteridade por causa da fé, por causa da sua confiança implícita em Deus. A promessa, como Paulo mostra, dependia de duas coisas, apenas duas. Número 1, a graça de Deus. Lembre-se disso. Você se lembra do versículo que eu pedi para memorizar no capítulo 3, Romanos 3:24? Sendo justificados gratuitamente pela graça. A promessa feita a Abraão dependia, em primeiro lugar, da graça de Deus e, em segundo lugar, da fé de Abraão. Apesar de Deus ser um Deus de graça, Abraão deveria apropriar-se da promessa de Deus através da fé. A fé é a palavra-chave relacionada a todas as atividades de Abraão. Agora, nos dias de Paulo, alguns judeus pressionavam o apóstolo com a questão de como um homem pode ter uma relação com Deus a fim de herdar esta grande promessa que Deus fez a Abraão. Bem, no pensamento dos judeus, e muitos gentios pensam da mesma forma hoje, você tem que ganhar ou garantir algum mérito aos olhos de Deus, fazendo certas obras da lei de Moisés. Em outras palavras, você deve fazer por seus próprios esforços. Agora, Paulo viu claramente o que esta atitude do judeu fez. Havia destruído por completo a promessa, e isso nos leva ao versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Não foi por guardar a lei e obedecê-la. A justificação é independente das ordenanças. A justificação é independente da obediência. Agora você vai ver no versículo 13 que Paulo não está perguntando, ele está fazendo uma declaração categórica de que nenhuma promessa foi feita a Abraão por meio da lei, mas pela justiça da fé. O que significa a justiça da fé? Significa a justiça que vem pela fé. A história de Abraão se encontra nos versículos 12 a 15 de Gênesis. O caso de Paulo se apoia na história de Abraão. Ele se refere à história que os judeus conheciam muito bem e se vangloriavam. A história de que quando Deus fez a promessa a Abraão, não a fez de maneira nenhuma ligada à lei. Foi pura graça. Foi uma promessa de Deus. E tudo o que Abraão tinha que fazer era crer e receber. A justificação jamais é dada ao homem com base em alguma medida de obediência. Quando digo obediência, me refiro à obediência à lei, especialmente à lei mosaica. Agora, é verdade que em algumas passagens da Bíblia, no Novo Testamento, parece que a obediência é um requisito para a salvação. Há 2 versículos, um de Paulo e um de Pedro. Paulo diz, em um de seus primeiros escritos, em 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8. E a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu, com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Parece quando lemos 2 Tessalonicenses 1,8 que a salvação vem em troca de obediência, pois Paulo diz, dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não muito tempo depois de ter escrito estas palavras, Pedro acrescentou o seguinte em sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Estes 2 versículos podem levar alguém a crer que por algum ato de obediência, por alguma boa obra, pode-se alcançar a salvação ou justificação. Agora, Deus não simplesmente convida os homens a aceitar o seu Evangelho, como eu disse anteriormente, mas Ele ordena. Portanto, podemos dizer que aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo obedecem ao Evangelho, e aqueles que rejeitam a Cristo não obedecem. A obediência aqui, nestes versículos, em 2 Tessalonicenses 1,8 e 1 Pedro 4,17, é a obediência da fé. Você lembra o que diz Romanos capítulo 1, versículo 5? Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Então aqui é simplesmente a obediência da fé ou a obediência à fé.
A rejeição do Evangelho de salvação de Deus, a rejeição de Jesus Cristo, é na realidade um ato de desobediência, meu amigo, e é punido com o juízo eterno. Uma pessoa somente precisa se recusar a crer para ser culpado de desobediência. Por isso, eu vou dizer novamente, não fazemos convites para receber a Cristo. A Bíblia não faz um convite evangelístico, é uma ordem. Deus diz ao pecador para crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvo. Se você desobedecer esse mandamento, então você estará perdido para sempre. Isto é simples e claro, e é exatamente o que Paulo está tentando dizer aqui em Romanos, capítulo 4, versículo 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Crendo em Deus, e quando você crê em Deus, então, meu amigo, você obedece. Nos próximos versículos 13 a 18, Paulo se refere à salvação de Abraão e está ensinando que Abraão foi justificado por Deus, independente da obediência à lei. A promessa de que seria o herdeiro do mundo não foi dada a Abraão e a sua descendência através da lei. Então, a justificação, quer no Antigo Testamento ou no Novo, é independente da obediência à lei. No caso de Abraão, ele não foi justificado porque estava debaixo da lei, mas porque creu na promessa de Deus. Veja o versículo 13. Como Abraão recebeu sua salvação? Com que base ele foi declarado justo por Deus? Pela obediência à lei? Não, mas por receber e crer na promessa de Deus. Quando Abraão foi declarado justo por Deus, não havia nenhuma lei para cumprir, porque a lei ainda não tinha sido dada. Abraão não tinha nada além da sua fé, e sua fé dependia da imerecida graça de Deus. E esta, meu amigo, é a única maneira que eu e você podemos chegar a Deus, através da obediência à sua palavra, obedecendo ao Evangelho de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Agora, isso é muito importante porque hoje em dia as pessoas fazem parte de todos os tipos de religiões e quando eu viajo é difícil para mim lidar com as pessoas que dizem que se você for sincero em sua religião, então você pode ir para o céu. O judeu e o gentil, cada um vai para o céu da sua maneira. Os católicos, batistas e protestantes irão para o céu à sua maneira. Amigo, isso é demoníaco. Este é um ensino satânico. A Bíblia não permite isso. Deus disse que não há outro caminho para ser salvo. João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em relação à salvação por obedecer às leis, regras, etc., Paulo diz algo mais sobre isso em Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Toda pessoa que quiser ser salva e ir para o céu, ouça essa verdade. Toda pessoa que quiser ser salva e viver eternamente com Deus, deve aprender esta verdade de Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Se a salvação vem por meio de uma ordenança ou pela obediência à lei, então Cristo teria morrido em vão, sem motivo, sem propósito ou resultado. Porque Paulo disse, Cristo morreu inutilmente. Se é possível ser salvo por seus próprios esforços, não importa a sua religião. Então Cristo teria morrido em vão. Mas Paulo continua dizendo em Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 9. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Abraão viu todas as impossibilidades naturais, mas confiou que Deus iria cumprir sua promessa e, com base na fé, Abraão foi justificado. Aqui, em Romanos 4, Paulo continua seu argumento, versículos 14 e 15. Porque, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada, porque a lei opera a ira. Porque onde há lei também há transgressão. Aqui temos outro argumento de Paulo. Esse argumento baseia-se na própria natureza da lei. Agora, esse primeiro argumento era muito poderoso. A história conta, tem peso e Paulo foi para as Escrituras, para os registros históricos, mas esta não é apenas uma questão de história. A própria natureza da lei prova que a promessa não foi feita pela lei, mas através da justiça da fé. O Dr. Martin Lloyd Jones, da igreja Westminster, em Londres, diz em seu comentário sobre Romanos algo muito interessante sobre este segundo argumento de Paulo. Ele o divide em duas partes.
versículos 14 e 15. O versículo 14 diz: porque, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. O que Paulo quis dizer com isso? Obviamente se refere que se a promessa foi feita pela lei, então não há lugar para a fé. Por que não? Porque a lei sempre dá prioridade às obras. A lei não tem nada a ver com a fé. A lei sempre nos diz o que fazer ou o que não fazer ou o que deveria ser feito. A lei sempre se refere ao nosso comportamento, à nossa conduta, à maneira que agimos. As leis exigem determinadas coisas e proíbem outras. Você vai ou não fazer? Agora, o princípio é que a lei está sempre interessada, por assim dizer, em nossas obras, em nosso comportamento, em nossas ações. E no momento em que você coloca a lei em cena, ela também coloca as obras em cena, e a fé é relegada, colocada de lado. A lei é uma questão de mandamentos positivos e negativos. No momento em que você traz a lei, diz Paulo, a fé se desvanece. A fé é o oposto das obras. Isso é bem claro no versículo 14. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Como a lei opera na base de obras, invalidaria a promessa de Deus. Se o homem pudesse ser justificado por obedecer às exigências da lei, a promessa de Deus seria nula. Suponhamos por um momento que Deus justifica o pecador por causa de um esforço razoável por parte do pecador em obedecer às leis de Deus. A promessa de Deus a Abraão seria anulada imediatamente, seria ineficaz. E por quê? Porque estaria deixando de lado a fé. Se você diz, bem, eu vou ganhar o céu através de minhas obras, eu vou obedecer os 10 mandamentos e me esforçarei ao máximo para contribuir para a minha igreja ou religião. Bem, você estaria jogando fora a sua fé. Deus deu a promessa a Abraão, ele deu a sua palavra e Deus não pode negar a si mesmo. 2 Coríntios 1:20 diz, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. A herança foi dada gratuitamente por Deus, apoiada por sua promessa, de maneira que a promessa de Deus e a fé do homem andam juntas como a única base para a justificação. E que tema maravilhoso é esse, não é verdade? Muito bem, meu amigo, eu espero que você continue a ler o capítulo 4 de Romanos. Leia várias vezes e peça a orientação do Espírito Santo para compreendê-lo melhor. Nós estaremos de volta no nosso próximo programa. Obrigado por nos ouvir e até lá. Que Deus o abençoe. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.